Gente, muito bom dia. Alegria estar aqui com vocês, celebrando a Deus esses 8 anos de culto público, esses 8 anos de existência da Igreja Mosaico, onde, como o Dodô falou, a gente sabe que tem necessidades lá, que muitas igrejas acabam se desviando, não pregando o Evangelho, tem necessidade de plantar novas igrejas lá, mas a gente sabe que é uma necessidade aqui também, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil como um todo, e é uma alegria muito grande quando a gente vê uma igreja que tem caminhado, que tem prosperado, que tem crescido, pregando o Evangelho, falando de Jesus, sendo igreja de maneira fiel. Então a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui. Continuem sendo esse farol aqui nessa cidade, na sua casa, na sua família, para que Jesus seja conhecido por todo mundo. Agradecer por vocês também contribuírem com essa nova plantação. O Dodô falou de maneira singela. Eu não acho que $50 mil por mês seja singelo, Dodô, mas tudo bem, tá tranquilo. Vamos falar então desse assunto tão importante aí que é a igreja. Eu quero começar lembrando você de um tempo muito antigo. Talvez a maioria de vocês nem se lembrem. Vocês lembram de um tempo em que era difícil achar farmácia? Já existiu esse tempo. Pelo menos lá no Rio de Janeiro, delivery era uma farmácia do Leme, que se você conseguisse ligar para eles entregarem de moto, era ali distante. Hoje em dia, a gente nem pergunta mais, você não chega assim, poxa, tem uma farmácia aqui perto? A pessoa vai rir. Você sabe que se só você caminhar, seja qual rua que você for, você vai encontrar 1, 2, 3, 4, 10 farmácias, você sabe, às vezes da mesma rede, uma do lado ou pertinho da outra, porque a gente já sabe que a farmácia é uma coisa presente hoje em dia. Para a gente hoje, e até para o nosso dia a dia, isso talvez justifique a enorme presença das farmácias. A farmácia é uma coisa essencial na nossa vida, se tornou, pela nossa saúde e por tantos outros motivos, a farmácia é uma coisa essencial e que está perto da gente em todo momento. Quer ver outra coisa? Academia. Houve um tempo também que elas não estavam tão próximas assim. Era o tempo que a gente não falava, eu vou treinar, a gente falava, eu vou malhar. Volta uma geração um pouco mais, a minha, falava, vou fazer musculação. Era assim que a gente falava. Não sei aqui em Niterói, mas, por exemplo, nessa época, fazer musculação me remetia a um sobrado em Copacabana. Era assim, banco e halter. Quanto mais feia, talvez fosse melhor e mais você fosse crescer, né? Era o marombado, né? A gente falava outras coisas antigas, mas antigamente era difícil achar. Hoje em dia, academia também é isso. Lá onde eu moro, em Botafogo, o bairro do Flamengo tem um nome muito mais bonito, mas Botafogo é interessante também. A gente saiu de uma academia que era 500 metros, muito longe da minha casa. Tinha que andar 6 minutos para chegar lá, eu achava que era muito longe, já chegava cansado, praticamente voltava, 12 minutos, era o aeróbico. E aí depois a gente foi para uma academia que é 170 metros, 2 minutos da minha casa. Se for correndo, dá 1 minuto. E é isso, academia não é só o exemplo ali de Botafogo, mas tenho certeza que perto aqui de você também não tem essa justificativa mais, não vou malhar porque é longe, porque está tudo muito perto, se tornou algo essencial. Talvez você não faça academia, não malhe, mas é alguma coisa essencial nessa vida do carioca. E você já sabe, imagina qual vai ser o meu terceiro exemplo. É a farmácia, é a academia, no nosso cenário das nossas cidades, mas existe uma outra coisa que não tem uma em cada esquina, mas tem muitas. A qualidade é por vezes muito duvidosas, mas não sendo tão numerosas como as farmácias, mesmo sabendo que a qualidade de muitas delas é bem ruim, a gente pode criticar, mas a igreja é algo essencial na vida da gente. Talvez você não, mas eu conheço, e talvez você conheça gente que fez uma mudança em função da igreja. Quero sair do bairro tal, para o lugar tal, para a cidade tal, porque eu quero ficar perto da minha igreja. Ou a preocupação de mudança de cidade em função às vezes de trabalho, e aí você fica preocupado com a igreja que eu vou frequentar lá. Talvez eu alugue ou compre um apartamento, uma casa que fique perto dessa igreja que o Dodô recomendou. Isso é normal, porque graças a Deus
a gente entendeu que a igreja ela é essencial na vida da gente, muito mais essencial, ainda que não seja tão numerosa, como essas outras coisas que fazem parte do nosso cenário hoje em dia. E tem um livro da Bíblia que ele enfatiza muito a importância da igreja, e por que ela é importante, a questão comunitária, que eu sei que talvez a primeira palpite que a gente dê seja o livro de Atos. É claro que o livro de Atos também é um livro desse, mas é um livro de Hebreus. Eu quero convidar você a abrir em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25, a gente vai ler esse texto da palavra de Deus. Peço que você fique de pé, por favor. Hebreus 10, de 19 a 25, quando a palavra de Deus assim nos diz: portanto, irmãos, tendo coragem, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, porque aquele que prometeu, ele é fiel. E importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Pode se assentar. O livro de Hebreus é um livro que tem um encorajamento para a gente viver igreja, para a gente ser igreja de uma maneira muito forte. E o que estava em jogo ali para aquela comunidade, a quem o escritor, a gente não sabe quem é o escritor precisamente, escreveu, o que estava em jogo ali era, especialmente nesse texto, era a ideia de que a igreja estava sofrendo a tentação de abandonar Jesus, de abandonar a Cristo, e ela retornar para as práticas antigas, que se você leu o Antigo Testamento, e você vê o Novo Testamento, é o mesmo Deus, é a mesma aliança, é a mesma moral, a gente é salvo pelo mesmo motivo. Não pense que a gente no Antigo Testamento era salvo pelas obras e no Novo é pela graça, sempre foi pela graça, mas algumas coisas são diferentes. A gente chama isso de a administração da aliança era diferente, o culto era diferente, o sistema de sacrifício era diferente, e alguns ali estavam sendo tentados a abandonar Jesus e voltar para essas velhas práticas, os rituais antigos, a adoração de anjos. E são coisas, gente, que hoje não tentam a gente. Eu duvido que você tenha saído de casa hoje com a seguinte dúvida: eu não sei se eu vou para a igreja adorar o Cordeiro de Deus que morreu por mim, ou será que eu chamo um sacerdote, peço para ele matar um cordeiro? Fácil de achar isso. Faça ali o meu culto e minha oferta de expiação. Alguém saiu com essa crise hoje de casa? Você saiu com a crise hoje? Eu não sei se eu falo direto com Jesus, que é o sumo sacerdote, ou será que eu procuro um sacerdote da tribo de Levi, para a gente bater um papo e que ele possa fazer a nossa mediação com Deus. Ninguém saiu de casa com essa crise, ninguém aqui pensou em abandonar Jesus por esse motivo, mas mesmo essas não sendo as nossas tentações, porque eram naquele momento, era uma crise forte ali, né? Será que Jesus cumpriu tudo mesmo, ou a gente tem que voltar para os rituais antigos? Jesus é o Filho de Deus mesmo, ou é alguém como os anjos? Existia essa crise naquele momento. A igreja, nosso remédio para continuar perseverando na mesma verdade, não abandonarmos a verdade legítima, continua sendo o mesmo. A igreja precisa da igreja para que ela possa perseverar na sua fé, ou seja, a gente, eu e você, precisamos da igreja, que é essencial para que a gente continue perseverando a fé, não porque a igreja substitui Jesus Cristo. Talvez você fale assim: não, eu não preciso da igreja, eu só preciso de Jesus. E é bem verdade que para a sua salvação, de fato, ela é um ato exclusivo, direto de Deus para a sua vida, mas foi o próprio Deus que constituiu a igreja como povo, como família da fé, para que a sua fé fosse fortalecida, ou seja, ela é um instrumento de Deus para aqueles dias difíceis.
Sabe aqueles dias difíceis onde talvez você esteja tentado não a adorar anjos, não a voltar às práticas antigas e abandonar Cristo, mas talvez, quem sabe, deixar ele um pouquinho de lado, que ele não seja o centro da sua vida, ou talvez realmente por outros motivos, como a gente vê muito claro ali na parábola do semeador, para que a fé que está em você, ela possa ser deixada de lado, seja os cuidados desse mundo, a fascinação pelas riquezas, que talvez não seja necessariamente dinheiro, pode ser o dinheiro, mas pode ser a sua carreira, pode ser a sua vida profissional, pode ser outras coisas. Você começa a ganhar uma importância maior do que Jesus, e tudo que, quando medida que ganha essas coisas ganham mais importância do que Jesus, no nosso coração ele vai diminuindo, e a gente vai deixando de ser alguma coisa ali importante para a nossa vida. Como é que a gente supera isso? A igreja é essencial para isso. O escritor aqui de Hebreus, ele começa falando nesse texto, 19 ao 23, falando da linguagem do ritual do Antigo Testamento, para falar sobre tudo que Jesus fez. Por isso que você ouviu talvez aí no início, principalmente se talvez você que não esteja tão familiarizado com a Bíblia, ouviu algumas palavras estranhas aqui, né? O lugar santíssimo, o véu, o sacerdote, o coração purificado, o corpo lavado com água limpa. Por que ele escreveu essas coisas aqui? Aí a gente vai ter que voltar para como era o culto na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento. Existia aquele que podia fazer, aquele que faria, e foi dado por Deus, a mediação entre o povo de Deus e Deus. Esse era o sacerdote. Existia um lugar em que o próprio povo de Deus, a igreja naquele tempo, ela não entrava, um lugar reservado exclusivamente para o sacerdote, ou para o sumo sacerdote, e onde Deus estava ali simbolicamente presente. Aquele era o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, e tinha todo um simbolismo da água lavando o corpo, como aquela purificação pelos nossos pecados, e o véu que separava o lugar da congregação para o santo dos santos. Toda essa linguagem estava apontando para a santidade de Deus, o pecado do povo e a necessidade de alguém que pudesse fazer um acesso, levar esse povo para o lugar de Deus, para perto de Deus. E a gente descobre no Novo Testamento a vinda de Jesus, que Cristo Jesus faz isso de maneira definitiva. Por isso que a gente diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, e Ele se sacrifica para que a gente pudesse ter esse livre acesso a Deus. Por isso que ele vai falar de véu aqui. Você lembra da história, para aqueles que estão mais antigos na igreja, aquela música bem antiga que fala que o véu que separava já não separa mais. O que é isso? A gente vê isso claro no Novo Testamento, nos Evangelhos, que houve um momento ali na morte de Jesus, que o véu no templo, ele é rasgado de cima a baixo, e não é apenas um fenômeno natural que fez aquilo que acontecer, foi a providência, foi a mão de Deus que rasga aquele véu, declarando, uma declaração espiritual de que agora não há mais separação entre o homem e Deus pelo sacrifício de Jesus. Ele fez tudo para a gente, Ele é suficiente, Ele é o nosso Salvador, Ele fez tudo por nós para que a gente pudesse chamar Deus de Pai, que a gente pudesse se relacionar com Ele diretamente. Por isso que a Bíblia fala que hoje nós temos livre acesso ao lugar reservado para poucos no Antigo Testamento. Agora a gente tem livre acesso, porque Jesus nos purificou, nos lavou de todo o pecado. E essa é a nossa declaração. A Bíblia fala aqui que a gente tem que manter firme essa nossa confissão de fé. É isso que eu creio, é por isso que eu vivo a minha vida, é para isso e por isso que eu vivo a minha vida. Mas repito, nem sempre a gente está com o coração fervendo por essa verdade. Às vezes dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, é uma declaração formal, meramente formal, em que sai do lábio, mas não sai do coração. E o que a gente faz para que naquele momento que está difícil caminhar com Jesus, porque a gente está sendo tentado, porque a gente está, a nossa relação está apática, está fria, o que a gente faz? E é legal que Deus colocou a igreja para esses momentos.
Ele é um remédio para a nossa vida, um instrumento de Deus, como um remédio para que a gente possa ter a nossa fé aquecida. Por isso que ele no verso 25 fala para a gente não abandonar a prática de nos reunir, não deixar de congregar como igreja. Não deixa. O que estava acontecendo naquela época? Ele estava tentando aqueles irmãos para que eles deixassem de congregar, porque isso aqui é uma resposta a uma crise, a um questionamento, uma pergunta. Quando o escritor fala, não abandone vocês a reunião dos santos, não deixe de congregar, não deixe a igreja, o que está fazendo que eles quisessem deixar, ou possivelmente deixar de ir à igreja? Duas coisas: a perseguição. A perseguição, ela é presente em todo o Novo Testamento. Pessoas que ali estavam morrendo em função de Jesus, e que talvez a reunião pública, a reunião pública fosse ali uma identificação, aquele é um cristão, vira um alvo fácil. A Bíblia fala, não deixe de congregar. O medo da rejeição social. Se aqui tem um forte contexto judaizante, esse texto de Hebreus, aqueles cristãos ali estavam dizendo, olha, a gente crê no Antigo Testamento, mas a gente crê que aquelas práticas são todas passadas, Jesus cumpriu tudo isso, e alguns ali eram judeus, iam ser rejeitados, porque agora eram judeus de uma categoria menor, porque estavam abandonando tudo aquilo que os judeus sempre creram. E também acho que esse não seja hoje, pelo menos no nosso país hoje, grandes motivos pela qual você deixou, ou talvez o seu medo de vir à igreja possa estar acontecendo. Você não saiu de casa assim, rapaz, será que se eu for hoje na plena, mosaico, vai acontecer alguma coisa comigo, porque vou me identificar como cristão? Dificilmente. Talvez em outros países, medo de rejeição social, talvez. Mas Satanás às vezes coloca outras coisas dentro de nós. Eu não preciso da igreja, sabe por quê? Porque eu dou conta da minha fé sozinho. E você não dá conta da sua fé sozinho. E você não dá conta, e eu não digo isso para você, talvez você esteja ouvindo isso de uma maneira como se eu estivesse estabelecendo uma diferenciação, talvez eu, Dodô, o Café, o Edu, a gente consiga dar conta da nossa fé sozinho, tranquilamente. Vocês, aí não é isso. Não existe essa casta de cristãos que dão conta de caminhar sozinho com Jesus, e existe uma outra casta que consegue viver somente se estiver vivendo em comunidade. Não, ninguém dá conta. Todos nós damos conta quando a gente caminha junto, porque Deus chamou a gente para fazer parte de um povo, e o povo caminha junto, e tem um motivo para isso, porque a gente começa a pertencer a uma família da fé, que está junto aqui para a gente se encorajar, para a gente se amar, para a gente se fortalecer. E isso não é um acessório na nossa caminhada espiritual, isso não é uma coisa que pode acontecer ou não pode, isso é essencial para a nossa própria vida. Eu já falei essa frase, mas ela está completamente errada. Já ministrei louvor, obviamente quando eu era mais jovem, mas sabe quando alguém fala assim, olha, esquece quem está aí do teu lado e adora a Deus? É uma frase que até entendo às vezes o que a gente quer dizer com isso. Realmente não precisa ficar envergonhado, né? Se quiser pode pular, pode levantar a mão, esquece quem está do teu lado, nesse sentido. Mas veja, ela não faz sentido no sentido bíblico mesmo. Se a gente foi chamado para congregar, para viver junto como igreja, como irmãos, eu venho aqui, não é para adorar a Deus sozinho, ainda que cercado de gente. Eu venho adorar a Deus comunitariamente, como família da fé, e isso é essencial. Por isso, eu não quero esquecer quem está do meu lado para adorar a Deus, eu quero lembrar quem está do meu lado para adorar a Deus, porque esse meu irmão caminha comigo na mesma fé. A gente experimentou na época do Covid, muita coisa do culto em casa, da gente estar lá em casa, e realmente, se a gente está para adorar no domingo a Deus sozinho, faz muito mais sentido a gente continuar fazendo isso. Rapaz, essa experiência ela é pessoal, ela é individual, não pessoal ela é, mas ela é individual,
Gente, vamos parar de pagar esse aluguel que a gente paga aqui, vamos parar de mobilizar o que a gente transmite o culto, faz cada um na sua casa, meu irmão, se alimenta e se vira. Mas não foi assim que Deus desenhou a sua igreja. A gente vive junto e a gente se dá bem, e eu termino a música nesse ponto. Só que o que vai dizer que de alguma maneira a gente vai dar conta sozinho? É a nossa carne. A gente gosta de ser, e a sociedade hoje promove isso demais, esse indivíduo completo, autossuficiente, que não precisa de ninguém. Isso é uma identidade hoje. Nossa carne vai dizer isso. Eu só preciso de Jesus, eu não preciso da igreja, eu resolvo meu problema sozinho. Eu não sei se o Dodô já teve isso, mas já tive várias pessoas que falam assim, eu estou há tantos anos na igreja, é a primeira vez que eu faço um aconselhamento pastoral. Quase como diz um orgulho de que eu guardei crises, eu guardei problemas, eu guardei questões e nunca disse para ninguém, mas depois de 20 anos, eu estou falando com você, fico feliz com isso, mas não precisava guardar por tanto tempo, não é um sinal de fraqueza você procurar o pastor ou um irmão para que você diga dos seus problemas, tentações, das suas friezas. Pelo contrário, Deus chamou a gente para carregar esse fardo no outro. Nosso individualismo diz, eu vou dar conta sozinha. A nossa cultura diz isso aí, você precisa dar conta de tudo isso sozinho. Só que Deus quer que a gente viva como família, não apenas no sentido conceitual. Por isso que ele diz, não deixe de congregar, não é tem a experiência existencial de ser família, não deixe de ir à igreja no domingo, é prático, entendeu? É concreto. A gente vai à igreja, cultuar com os nossos irmãos nessa experiência, repito, coletiva, como família, para não fazer outra coisa também que às vezes acontece, né? Eu lembro que em igrejas passadas, tinha muito isso, talvez você já tenha experimentado isso também, ou talvez você já até tenha feito isso, você já sabe, o culto começa às 11, a hora de chegar no culto é 11h10, porque eu já chego para ninguém falar comigo, aí participo de tudo, louvor, a palavra, mensagem no final, e quando o pastor talvez petrando a bênção, que é o sinal do culto, a pessoa já sai, já cansei de ver isso, já vi a pessoa chegando tarde, e ela no momento que eu fosse impetrar a bênção, se abrisse os olhos, ela estava saindo pelas portas, era como quer dizer, eu venho aqui, eu ouço, eu me alimento, e depois eu vou para casa para me ver a minha fé sozinho, ainda que de maneira coletiva, quando a gente está aqui, e não é isso, é a gente experimentar isso como família, e aí por isso a gente precisa estar aqui no domingo junto, e o escritor de Hebreus ainda diz, pelo contrário, eu gosto do pelo contrário, animemos ou encorajemos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. O que o pelo contrário aqui é interessante? Que o contrário de não se reunir, não é apenas se reunir, senão cai no erro que eu acabei de dizer. É para sentar no domingo junto com uma galera? Eu faço isso. A experiência do show é essa. Se você gosta de um show, você pode estar no Maracanã lotado. É uma catarse coletiva ouvindo o seu grande cantor, sua grande banda, 50 mil pessoas ali, mas você está sozinho ali. Aquilo não é uma família, e não é para ser, é uma experiência, uma esfera completamente diferente, mas não é, se reúna como as pessoas se reúnem no Maracanã, se reúnem num show, se reúnem em qualquer outro lugar. Não, o contrário não pode ser aquela espiritualidade, esquece quem está do seu lado, venha para fazer o que você podia fazer sozinho, mas vem fazer com mais gente ao seu lado. O contrário de não se reunir, é a gente se encorajar, não apenas não se reúna, se encoraje, ou seja, ajude o seu irmão para que ele fique mais perto de Jesus. A igreja é um instrumento para isso, e tornando mais pessoal, que é bom a gente quando traz essa pessoalidade, você é um instrumento de Deus para a vida de outro irmão, para que ele fique mais perto de Jesus. De que maneira? Orando com ele, orando por ele. É simples, mas muitas vezes também é distante da nossa realidade. Esse combate ao individualismo que eu estou falando aqui é muito presente também nas nossas orações. Se a gente for honesto, talvez 90% ou mais dela, a gente está falando com Deus o que, gente? Senhor, abençoe o meu problema, abençoe a minha saúde, abençoe o meu trabalho, abençoe a minha casa, abençoe a minha família. Mas em que momento a gente chega realmente diante de Deus para orar pela minha igreja?
A gente talvez queira a minha relação com a minha igreja, mas não é isso. É onde outras pessoas são alvos da nossa intercessão, de maneira séria, constante. Imagina essa igreja toda orando constantemente, diariamente, frequentemente, para que todos nós aqui experimentemos de um amor profundo por Jesus e haja mais e mais conversões. A gente está encorajando para aquele que esteja frio, ele possa se aquecer, para aquele que esteja sendo tentado, ele possa perseverar na sua fé, e a gente tendo intercessões pessoais. Aí sim pode ser pessoal na nossa casa, por isso, amando ele, ligando para ele. É estranho para a gente, não é? Um dia você ligar para uma pessoa, só quis ligar para saber como é que você está, e poder querer saber se você está passando por algum problema, para orar por você. Gente, se alguém um dia fizer isso comigo, eu vou achar estranho pra caramba, mas eu tenho certeza que depois, assim, vou desligar o telefone, ela quer, amor, quem foi? Eu falei, fulano e tal me ligou, queria saber como é que eu estava, para orar por mim. Estranho, né? Mas depois de um tempo eu vou dizer assim, bacana. Uma ligação de fruto de amor, de quem se importa, lendo a Bíblia com ele, para ele, no confronto, esclarecendo dúvidas, porque confronto é uma coisa importante. A gente também precisa vencer essa ideia de que porque nós temos uma relação direta com Deus, é uma relação individual, onde a igreja só é parte como uma estrutura de serviço, e não é isso, mas como uma família de amor, que porque me ama, me confronta no meu pecado. Esse é mais uma camada que vai completamente contra esse modo de viver individualista que a gente vive. Primeira coisa que alguém vai dizer, você pode ter certeza, é uma reação instintiva da nossa carne. Se alguém vier confrontar a gente em amor com o nosso pecado, a gente vai dizer assim, quem que essa pessoa acha que ela é? Ou talvez a nossa frase que nos define muito como brasileiro, né? Quem você pensa que você está falando? Estou há 20 anos nessa igreja aqui, participei do primeiro culto público. Só que, óbvio, eu entendo que hoje muitos confrontos, eles são feitos sem amor e com muita arrogância, uma relação de cima para baixo. Eu sou espiritual, eu vou agora, tadinho você, meu irmão carnal, eu vou agora te ajudar a ficar perto de mim, parecido comigo. Não é assim, não pode ser assim. Mas se eu tiver uma relação de igual, de pecador para pecador, de pecador miserável, onde eu vejo meu irmão muitas vezes caminhando para a escuridão, e eu não posso simplesmente dizer assim, rapaz, mas aí o problema é dele. Mas eu, em amor, não posso entender que o problema é dele, e ele vai caminhar sozinho, e que existe só uma pessoa, ou um grupo de pessoas aqui, que tem autoridade, legitimidade para confrontar, que são os pastores, os presbíteros. O resto não pode. Não é assim que a igreja caminha. A gente está aqui também para se exortar mutuamente, motivado pelo amor, embasado não pela sua consciência e pelos seus próprios princípios, mas pelos princípios da palavra de Deus, com o objetivo, fazer com que esse irmão, essa pessoa, ele caminhe mais perto de Jesus e desista do seu pecado, fruto da confronto e da exortação, do ânimo que você deu para ele. Tudo para fazer com que ele não desista daquilo que é mais importante, e é Jesus Cristo. A gente precisa se encorajar, se exortar, para que a gente, no momento da frieza, da tristeza, no momento da tentação, a gente receba o abraço, a oração, o encorajamento, a exortação de gente que ama a gente, que sabe que a gente não pode abandonar aquilo que é fundamento da nossa vida, a nossa caminhada com Jesus. Deus chamou você, a gente, para que a gente possa ser um instrumento entre a gente, para que a gente caminhe junto. Isso não é um acessório, é essencial para a nossa vida. Em terceiro, e o texto diz, né, são 3 pontos. O escritor de Hebreus era presbiteriano, fazia tudo em 3 pontos certinho. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Amar é tão bonito,
mas é tão difícil que a gente precisa ser estimulado para isso. Porque não é natural amar. Eu acho que é muito natural falar de amor. É muito natural dizer que a gente precisa amar e reclamar da falta de amor nesse mundo. Qualquer ideologia, mesmo não cristã, vai dizer isso, ainda que ela defina o amor de outra maneira. O problema é que o meu natural é falar de amor, mas o meu natural é cuidar só de mim. Esse é meu natural, e isso é o oposto do amor. Quando eu me enxergo como a única pessoa que precisa ser alvo do amor, eu na verdade estou sendo não fruto dele, mas eu estou exercendo ele, mas eu estou falando com o maior inimigo dele, que é o egoísmo e a indiferença. Agora, quando o amor ele impera no nosso coração, nas nossas relações dentro da igreja, a gente começa a fazer de fato perguntas interessantes, interessadas, que são constrangedoras, mas que são extremamente abençoadoras. É a famosa: como você está de verdade? Que lugar as pessoas deveriam se portar de maneira genuína? É na igreja. Talvez no seu trabalho, o departamento de relações humanas, ele se importe em saber como você está, por uma questão de produtividade. Talvez o SPC se importe como você está, que você deixou de pagar alguma conta. Talvez outros lugares se importem como você está, por uma questão funcional. Aqui não. A motivação pela qual que me interesso pela vida do outro é o amor que Jesus Cristo derramou no meu coração, que é um amor tão abundante que ele flui, ele transborda na vida do outro. Como está você, como está a sua relação com Deus, como está a sua vida material. A Bíblia não faz essa dicotomia, né? A igreja cuida da parte espiritual das pessoas e ela não se importa com as questões da existência, com as questões materiais, tangíveis e concretas. A gente lê a epístola de Tiago. Como é que você vê o seu irmão passando necessidade? Simplesmente diz: Deus te abençoe, você tendo recursos para poder prover na vida dele. E a gente se importa com o outro também, a gente se estimula ao amor para com o outro, sendo generoso, inclusive no sentido material, na vida de pessoas que precisam de recursos que talvez estejam superabundando na nossa vida, ou abundando, ou estejam presentes. Eu não gosto muito de cuidar do outro, de fato dá trabalho, mas ser cuidado é uma bênção, e a gente precisa romper com isso. Essa semana eu fui na casa de um casal lá da igreja, e a gente foi fazer um aconselhamento. Aí a gente estava conversando sobre malas, sobre a nossa despedida. Aí ele perguntou para mim: Felipe, porque eu falei que a gente vai levar muita mala, né, porque é uma ida prolongada, obviamente, então a gente vai levar 8 malas grandes. Ele falou assim: mas você vai levar como? Eu falei: rapaz, não parei para pensar. Verdade. Eu vou ter provavelmente já vendido meu carro, o carro do meu pai não vai caber 8 malas na mala. Aí ele falou assim: não, mas se você precisar, eu levo vocês, ou eu levo parte das malas. Eu falei: pô, que bom, não sabe o que ele se meteu. Porque ele falou que pode, então vou usar, né? E ele não sabe a hora do voo. 2h15 da manhã, no Galeão, linha vermelha. A gente vai chegar mais cedo, gente. Pode ter certeza, no aeroporto, não vou chegar esse horário não. Mas assim, aí eu fiquei imaginando, rapaz, o cara, não foi isso, o Thiago lá é um grande amigo, mas foi depois de rapaz, ele chegou em casa, por que eu fui perguntar, por que eu fui meter? Aí daqui a 3 quinta-feira eu vou ter que sair, se tem jogo ele é vascaíno, se tiver jogo do Vasco, não vou ver, porque eu vou levar o Felipe no aeroporto, para entender a seleção. Pô, pai, mas é isso. É que eu falo assim: pô, você está precisando de alguma ajuda, Felipe? Você está indo lá, eu estou precisando de uma mudança lá de casa, carregar uns móveis. Não faz isso não, pede qualquer coisa.
Até dinheiro eu prefiro, não é? Porque, gente, às vezes é melhor dar um pix de R$ 500 do que ir na minha casa às 7 horas da manhã para ajudar a carregar móvel, não é não, gente? Eu prefiro. Estou dizendo isso tudo e essas coisas que são meio brincadeiras, mas é porque, de fato, cuidar do outro dá trabalho, não é no sentido material. Às vezes escutar uma pessoa é difícil, às vezes acompanhar um casamento que está complicado do outro é difícil, é complicado. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa se estimular a isso, se estimular ao amor, às boas obras, para que a gente não fique como igreja ensimesmado, querendo apenas consumir uma relação com Deus que não me leve em direção ao outro que eu conheço aqui, às vezes um outro que eu não conheço lá, mas como um gesto de amor da igreja. Às vezes é um projeto que vai ser de manhã no sábado, ou que vai ser tarde num dia de semana, que vai requerer que eu, além de todas as reuniões que eu faço, eu ainda faça um tipo de planejamento. O trabalho vai gastar um tempo que eu não tenho. O amor vai fazer isso, vai mexer com o meu tempo, vai mexer com a minha agenda, vai mexer com o meu conforto, e por isso que a gente precisa ser estimulado para isso, porque amar dá trabalho, mas ele é maravilhoso, porque ele reflete um discípulo de Jesus. E nisto conhecereis que são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que a gente se encoraje para ser uma comunidade que reflita o seu Salvador, um Salvador que nos amou para que a gente amasse. Jesus não amou apenas de palavras. Jesus não veio, falou um monte de palavra bacana, deu um abraço em todo mundo e mandou corações e frases motivacionais para você viver a sua vida. Jesus não fez isso. Jesus veio, Jesus se sacrificou, Jesus morreu, ele fez algo concreto e sacrificial, como um ato de amor e salvação à humanidade. A gente não vai repetir esse gesto que pertence exclusivamente a Jesus, mas esse amor que ele fez por nós é para ser distribuído nas nossas palavras, na pregação do Evangelho e nas nossas obras para com os outros, porque ele me amou. Eu fui chamado para, com um coração transbordante, amar as outras pessoas, e que elas entendam que esse amor só é possível na vida delas, porque um dia eu fui profundamente amado pelo meu Criador e meu Salvador. É por isso que a gente ama. Ele chamou a gente para ser um. Ele não chamou a gente para ser, continua nos chamando para sermos indivíduos, mas não indivíduos individualistas. Uma igreja que, na sua dimensão local, se entende, eu e você, como um corpo, como uma família, a gente ligado na videira que é Jesus, mas vivendo desse jeito, onde a gente se estimula, onde a gente se encoraja, onde a gente ora uns pelos outros, a gente serve uns aos outros, onde a gente ensina uns aos outros, a gente se derrama na vida dos outros aqui dentro e lá fora também, como um gesto da nossa unidade. A gente vai caminhar juntos até o fim, até ou a gente ir embora, porque ele nos chamou, ou até o momento em que ele voltar e vai resgatar não uma pessoa, mas resgatar a sua noiva, o seu corpo, a sua igreja, de mãos dadas, para a glória, viver com ele eternamente, como um só povo, uma só tribo, uma só nação. E que da mesma maneira que ele nos encoraja, nos exorta, nos disciplina, por amor, a gente faça isso na vida do outro. Ele faz com a gente. Sim, eu não estou de forma nenhuma dizendo que você não deve ler a sua Bíblia em casa. Faça isso todos os dias, ore em casa, faça isso todos os dias. Existe sim também a dimensão pessoal, individual sua, sem dúvida nenhuma, ela só não está descolada do todo, mas que esse momento individual, ele também transborde nessa forma aqui, onde eu não apenas me enxergo como um, mas em atos concretos eu ajudo todo mundo aqui, diariamente, constantemente, a ficar mais parecido com Jesus, e a não desistir dessa fé. E se você está passando por isso, não hesite em pedir ajuda, não faça com as pessoas. Passei 20 anos sem conversar com o meu pastor, passei 20 anos sem conversar com fulano, porque eu não queria me abrir. É para isso mesmo. É para você se abrir, falar das suas inquietações, das suas tentações, dos seus pecados, para que a gente se encoraje, e a gente não desista, e a gente caminhe junto,
para essa fé maravilhosa que Ele nos chamou a viver. Deus te abençoe muito, que a Mosaico continue sendo essa igreja, expressão do amor de Deus, e como expressão do amor de Deus, ela ama de maneira concreta, e vive juntas, como família, em exortação, em amor e em encorajamento, para que a gente, juntos de mão dadas, a gente aguarde a volta do nosso Salvador. Vamos ficar de pé? Senhor amado, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos chamou a vivermos assim. Ninguém foi feito para caminhar sozinho, Senhor, e a gente foi feito para caminhar de mãos dadas, como família. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não deixar de congregar, a estarmos juntos aqui, nessa nossa identidade, mas não apenas de corpo presente, mas com o coração aberto, Deus, para amar, para encorajar, para ser encorajado, para ser amado, para exortar e ser exortado, para expressar o teu amor através de atos concretos e não apenas de palavras, Senhor, muitas vezes sacrificialmente, mas olhando para o Senhor, ó Deus, entendendo que isso é um reflexo do teu amor por nós, ó Deus, que nós estamos te amando, te agradando quando amamos o nosso próximo, Senhor. Ajuda, Senhor, a essa igreja, cada irmão, as nossas igrejas, Senhor, o teu povo, Senhor, a ser conhecido como esse povo que expressa o verdadeiro amor que vem do alto. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.